Empresária andreense é baleada na porta de casa, mas passa bem. Orlando Morando vistoria obras de nova loja de rede supermercadista. Você ainda confere nesta edição do J+. Novo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental toma posse em São Caetano. Terça-feira, 22 de agosto de 2017, está no ar o J+ ABC. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Policiais militares prenderam na manhã de hoje, no Jardim Ana Maria, em Santo André, 3 homens acusados de roubar fios de telefonia. O crime ocorreu por volta das 5 horas da manhã e deixou os moradores sem os serviços no bairro. O grupo foi pego em flagrante quando carregava um caminhão com 400 quilos de fios. Todos os indivíduos tinham passagem pela polícia, inclusive. Agora, falando sobre as ações administrativas dos gestores do ABC, o prefeito Paulo Serra confirmou a destinação de R$ 4 milhões para a reforma e modernização de unidades de saúde na cidade. Aliás, a cidade vai receber mais 4 equipamentos revitalizados até o primeiro semestre de 2018. Além da reabertura das 7 fechadas para a reforma, o passo incluirá a reinauguração da UPA Bangu, antigo pronto atendimento que foi fechado em dezembro. Tem também da UBS Centro, a entrega das obras do Centro de Especialização de Reabilitação do Campestre e da Unidade de Saúde da Família dos Jardins Cipreste e Irene. Na tarde de hoje, o prefeito Orlando Morando vistoriou as obras de uma nova loja de rede supermercadista na cidade. Vamos conferir? O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, participou nesta terça-feira da apresentação das novas instalações da 5ª loja de uma rede supermercadista do ABC. A unidade será inaugurada na segunda quinzena de novembro, com investimento na ordem de 13,4 milhões. A loja está localizada na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Assunção. 13,4 milhões de investimentos nesta unidade, 148 novos postos de trabalho, mostrando que a cidade está retomando o crescimento, voltou a gerar empregos, o que nos anima muito. A gente tem focado e priorizado a geração de emprego no nosso mandato. É óbvio que você não faz isso sozinho, mas como foi dito aqui pelo presidente da COP, o Márcio Vale, quando o poder público incentiva, é sempre um fator favorável. O prefeito Orlando Morando falou sobre o projeto Emprego Cidadão que implantou na cidade de São Bernardo do Campo. Nós lançamos este programa no dia 1º de maio, com 20 ex-moradores de rua que tiveram a oportunidade, voltaram ao mercado de trabalho e alguns deles tiveram a primeira oportunidade. Em tratativas com a COP, pedimos que aderissem ao programa. Assim eles o fizeram e também estarão disponibilizando vagas. No próximo dia 29, nós teremos mais um evento de integração de ex-moradores de rua que passarão a ter a sua oportunidade de trabalho, e a COP vem associar os seus esforços ao do município em devolver uma oportunidade a esses cidadãos, pessoas que merecem uma condição mais digna e com condições de vida melhor do que a rua, sem a menor dúvida. O prefeito comentou que a cidade deve receber mais investimento de redes varejistas. Vamos ouvi-lo. Já existe outros 2 projetos em andamento, já em obras praticamente, e ainda neste semestre nós teremos 2 novas unidades de varejo sendo inauguradas na cidade, mostrando o potencial de São Bernardo, a sua capacidade de consumo e principalmente a cidade que está voltando a gerar e devolver os postos de trabalho perdidos aos seus trabalhadores. Guga Mendonça para o J+ ABC.
Ok, Guga, falando em São Bernardo, o programa Adote uma Entidade cresceu com a chegada de novos parceiros e o Fundo Social de Solidariedade da cidade realiza a aproximação entre as instituições e os voluntários. A presidente do fundo e primeira-dama Carla Morando promoveu ontem um encontro da representante da Pastoral da Caridade de São Bernardo, Monique Dresset, com o gestor da entidade Aldeias Infantis do Brasil, Carlos Alberto Silva. Após o primeiro contato, a entidade e o adotante têm a liberdade em escolher com quem atuar juntos. O Centro de Reflexão de Trânsito de São Bernardo poderá ampliar o horário de atendimento para o período noturno. Referência no estado, o espaço atende mais de 1.000 alunos por mês, com a finalidade de incentivar a convivência mais pacífica e segura entre motoristas e pedestres. A Prefeitura reativou em agosto o CRT, criado para oferecer atividades educativas para alunos do ensino infantil e fundamental das escolas municipais e particulares. As ações do local haviam sido paralisadas pela gestão anterior. Na manhã de hoje, o prefeito Orlando Morando vistoriou a Estrada dos Alvarengas, próximo à entrada do Jardim das Orquídeas, para confirmar o plano de mudanças viárias. De imediato, Morando anunciou alargamento do trecho que liga do acesso da estrada Pônei Clube, sentido Estrada dos Alvarengas. Os problemas viários na Estrada dos Alvarengas vêm ocorrendo desde 2014, em razão do início das obras para corredor de ônibus e que abandonadas por meses pela gestão anterior. Muitos problemas com o trânsito foram se agravando pela região. Já o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, também teve a agenda lotada. O gestor deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental na tarde de ontem. Criado em 2010, o Comprex trata do tombamento de bens e de políticas locais de preservação histórica. E mais de 800 pessoas foram atendidas na 14ª edição da Feira de Saúde de São Caetano. O evento foi realizado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, em parceria com a Prefeitura de São Caetano. O público recebeu orientações e atendimentos preventivos por meio de consultas dermatológicas, tipagem sanguínea, Papa Nicolau, controle de diabetes, reeducação alimentar, entre outros. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere. Justiça derruba liminar que diz sobre valor de combustíveis. Mercado varejista registra melhora. E ainda os números do mercado financeiro. Mas não saia daí de jeito nenhum. A gente volta já. Voltamos. E o Tribunal Regional Federal decidiu anular exatamente a decisão que suspendeu o aumento das alíquotas do Programa de Integração Social, o PIS, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão, que atende a um recurso da Advocacia Geral da União, foi comunicada pelo desembargador Hilton Queiroz. Mês passado, em outra decisão, o juiz Renato Borelli também suspendeu o reajuste por entender que seria inconstitucional por ter sido feito por decreto e não por projeto de lei. Em seguida, a decisão foi derrubada pela segunda instância da Justiça Federal. O reajuste nas alíquotas do PIS, COFINS, sobre a gasolina, o diesel e o etanol foi determinado por meio de decreto presidencial no dia 20 de julho. Aliás, falando em aumento de combustível, muitas vezes recebemos algo em nossas redes sociais que parece ser verdade, porém é sempre necessário confirmar a informação, viu, gente? Nos últimos dias, vários moradores da região receberam um áudio que citava os impostos no abastecimento de seu carro, mas a situação não é bem assim. Vamos entender melhor. Se você parar no posto para abastecer R$50 e pedir uma nota fiscal do que você abasteceu, o posto vai pagar só de imposto R$21. Então, o lucro que o posto vai ter com o combustível é muito pouco. Essa afirmação
informação circulou pelos aparelhos celulares de várias pessoas. Porém, nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABC, o Regran, para confirmar a informação. Constatamos que a história não é bem assim. A partir do momento em que o posto compra o combustível, o imposto já está embutido no valor final. Por isso, o pedido pela nota fiscal não interfere tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. E para quem ainda não conhece, existem novas bombas, conhecidas como eletrônicas, que emitem automaticamente a nota fiscal. Hoje, o preço da gasolina está oscilando em torno de R$ 3,59 e o do etanol em R$ 2,39. Então, gente, é sempre bom ficar atento e tomar cuidado com as afirmações que recebemos e principalmente repassamos. Uma pesquisa da CNI aponta a estabilidade na produção industrial do país, que subiu para 50,5 pontos em julho e ficou acima da linha divisória dos 50 pontos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o resultado indica estabilidade. O índice de evolução do número de empregados alcançou 48,2 pontos. Embora ainda indique retração no emprego, o índice é o maior desde março de 2014. Na indústria de grande porte, o indicador de evolução da produção subiu para 53,3 pontos. Já o índice de evolução do número de empregados alcançou 49,5 pontos, próximo ali da linha divisória. O dado indica que as grandes empresas praticamente interromperam os cortes de pessoal em julho. Apesar disso, segundo a CNI, os empresários mantêm as perspectivas favoráveis para os próximos 6 meses e esperam, claro, o aumento da demanda, da compra de matérias-primas e das exportações. A boa notícia é que depois de 27 meses, a indústria espera encerrar as demissões. E para ilustrar melhor a situação, confira a reportagem de Isabel Rufino, que fala sobre o crescimento da confiança industrial. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança da indústria cresceu 1,5 ponto e chegou a 92,3 pontos em uma escala de 0 a 200, na prévia de agosto do indicador. A melhora no índice foi provocada pelo aumento da confiança dos empresários, tanto no presente quanto no futuro. O índice da situação atual, que avalia a opinião dos empresários da indústria em relação ao momento presente, cresceu 0,9 ponto na prévia e atingiu 89,3 pontos. Já o índice de expectativas, que analisa a opinião deles em relação ao futuro, aumentou 1,9 ponto e chegou a 95,3 pontos. O resultado preliminar de agosto indica a queda de 1 ponto percentual no nível de utilização da capacidade instalada da indústria, que foi para 73,7%. Foram consultadas 788 empresas entre os dias 1º e 18 deste mês. E o resultado final da pesquisa será divulgado na próxima terça-feira, dia 29. Gente, na tarde de hoje, por volta das 2 horas da tarde, presta atenção, por volta das 2 horas da tarde, a empresária andreense Amabile Boschetti foi baleada com 3 tiros durante tentativa de assassinato ao sair da residência dela, localizada na Vila Assunção. Quem vai trazer agora para a gente atualizar essa notícia com mais informações detalhadas ao vivo do Hospital Brasil é a repórter Mariana Fante. Boa noite, Mariana. Quais são as novidades por aí, Mariana? Boa noite, Darcio. Boa noite a todos os amigos que nos assistem nessa noite na TV Mais ABC. Nós estamos agora em frente ao Hospital Brasil, em Santo André, onde a empresária Amabile Boschetti acabou de passar por cirurgia e está se recuperando na UTI, mas passa bem e não corre risco de morte. Nós conversamos há pouco também com a Polícia Militar, que contou que a empresária estava saindo de casa quando 2 homens em cima de uma moto passaram atirando. O garupa caiu e foi linchado pela população, que em seguida chamou a polícia. Neste momento, o atirador, que era o garupa, se encontra no 3º Distrito Policial de Santo André, está passando por interrogatório e a partir de agora a polícia espera encontrar o motorista da moto para desvendar o que motivou os disparos e a tentativa de assassinato. É com você, Darcio.
Obrigado, Mariana. Vamos torcer aqui para que a polícia realmente capture o mais rápido possível, o mais breve possível, o piloto, não é, dessa moto. Outro setor que registrou melhora foi o comércio varejista, em continuação aquelas notícias do mercado, com a diminuição do ritmo de demissões, gente. Melhorou bastante, viu? O índice de estoques na região metropolitana de São Paulo registrou ligeira alta de 1,2% em agosto. Em relação ao mesmo mês de 2016, houve um aumento de 5,4% na pontuação. No entanto, a proporção de empresários com estoques classificados como adequados em agosto agora de 2017 alcançou 53,5%. Ainda abaixo dos 60% a 65%, valores normalmente registrados em momentos de boas vendas. Bom, agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje. Vamos ver no nosso telão, vai entrar aí, o dólar comercial fechou a 3,18. Olha, em alta de 0,4%, cotado a R$ 3,18. O euro encerrou em baixa de 0,54%, cotado a R$ 3,72. E a Bovespa, aqui embaixo, fechou em alta de 2,01%, 70.011,025. E você sabia que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, registrou no ano passado lucro de 14,55 bilhões, com B de bola, de reais? Ou seja, melhor resultado da sua história? Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o resultado é consequência da gestão responsável do Conselho e dos demais órgãos e entidades que gerem o fundo. O FGTS é a maior fonte de financiamento em saneamento, habitação e infraestrutura do país. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, dá tempo rapidinho de tomar um cafezinho e no próximo bloco você confere. Entrevista com a nutricionista Renata Graziella e a previsão do tempo para amanhã. Mas não saia daí de jeito nenhum, o J Mais ABC volta em seguida. Pronto, falei que era rápido, mal e mal, dá para tomar um cafezinho. Porque agora é muito importante você voltar a prestar atenção no nosso telejornal. Porque agora eu recebo nos estúdios do J Mais ABC a nutricionista a doutora Renata Graziella, da Bem-Estar Light, que hoje vai dar dicas importantíssimas de alimentos com fibras. E como as fibras são importantes. Agora, por que consumi-las? Não é? Seja muito bem-vinda novamente, doutora. Por que as fibras são tão importantes? Boa noite, Darcy. Boa noite. Obrigada. Elas são importantes porque, assim, o consumo de fibras na alimentação, elas ajudam no emagrecimento porque causam saciedade, contribuem para um bom funcionamento do intestino e isso está totalmente ligado com o emagrecimento. Porque assim, a partir do momento que você tem o intestino que funciona bem, seus nutrientes absorvem melhores e esses nutrientes que são importantes na queima de gordura, na sensação de bem-estar, então eles também são importantes na liberação de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, além de prevenir doenças. Então são aliados para prevenir câncer de intestino, as doenças inflamatórias intestinais, então o consumo de fibras é super importante. No controle da diabetes, do colesterol, porque as fibras elas diminuem a absorção tanto da gordura, do colesterol, como do açúcar. A fibra é muito importante. As pessoas muitas vezes, por preguiça, não é? Porque dá trabalho fazer comidinha natural, fazer coisinha boa, vão para o laxante direto, o que é uma coisa horrível, né, doutora? É um péssimo hábito, porque o que acontece? Você tem que estimular o teu intestino a musculatura a trabalhar. Como? Com fibras, hidratando bem, lembrando da água. E a partir do momento que você fica viciado nesse hábito de só tomar um laxativo, ele tem a tendência a irritar ao intestino. E aí ter mais a tendência a ter diarreia do que a trabalhar como deve e formar umas fezes adequadas e não acontecer isso. E não só o próprio corpo ele fica viciado, né? Ele não funciona se não for através de laxante fortes, né? Exatamente. Então, por isso é bom introduzir esses hábitos saudáveis
o consumo de alimentos com fibras, para que não precise, a não ser que for uma indicação médica. E quanto nós devemos consumir de fibras por dia? O ideal é 25 gramas de fibras, então pode ser esses alimentos ricos em fibras e também tem alguns sachês que podem ser um aliado nessa somatória. Agora, dos alimentos comuns, né, que a gente encontra na feira, tudo certinho, rápido de comprar e fácil de preparar, quais os que contêm mais fibras? Então a gente pode citar as leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilhas, eles têm bastante fibras. Os legumes e as verduras, então a gente pode citar os verdes escuros ou verdes claros. E quanto mais verde escuro, mais fibra tem, né? Na realidade, esse seria mais verde escuro, tem mais ácido fólico, então tem vitamina K. As fibras tem tanto no alface, na rúcula, pode ser todos os tipos de folhas, elas têm as fibras. E dos legumes, a cenoura, a abóbora, o brócolis, eles têm bastante fibras. Tem uma vinheta que a gente usa aqui de vez em quando que diz, já me deu até fome. Não importa se é almoço ou jantar. A fibra deve ser consumida. No almoço e no jantar, o que vai ter mais fibras? Pode ser um arroz integral, a batata doce, essas leguminosas, o feijão, essas verduras. E também nesses intervalos, as frutas. Nossa, importantíssimas. Com casca, com bagaço. Então, não jogar a casca da fruta, a maçã, por exemplo, é uma fruta rica em fibras, mas na casca dela que tem a pectina. As frutas da época também, né? Para a pessoa não gastar muito também. Não vai comprar a fruta que está fora que custa um dinheirão, né? Exatamente. E mais qualidade nutricional também. Também. Então, menos agrotóxicos. Então, é uma fruta de época bem mais indicada. Tá bom, doutora. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Sempre com bons conselhos. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. E nos últimos dias, a chuva não tem dado muita trégua. Vai chover assim, não é longe, hein? Mas você sabia que este mês foi o 4º agosto mais chuvoso em uma década? Vamos conferir. Já faz cerca de uma semana que está chovendo todos os dias. E por este motivo, o acumulado do mês está indicando que em agosto já choveu quase o dobro do esperado para o mês. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, este é o 4º agosto mais chuvoso em uma década, com 60,4 milímetros até agora. E nesta terça-feira, a chuva começou a perder força e a região deve ter tempo estável até o fim da semana, com um aumento gradativo da temperatura. Ao mesmo tempo em que a temperatura aumenta, a umidade do ar deve ficar mais baixa, devido à entrada de massa fria e seca. Olha aí, gente, falando em chuva, né, ninguém fica até arrepiado de falar em chuva. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Será umidade por... Vamos ver se tem novidade por aí. Em Santo André, mínima de 13 e máxima de 22 graus. A chuva finalmente cessa um pouquinho e o sol volta a aparecer ainda tímido, fraquinho entre nuvens. Na capital, mínima de 13 e máxima de 23 graus. No litoral, mínima de 17 e máxima de 22. Sol entre nuvens também, mas não chove. No interior, na região de Bragança Paulista, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Sol predomina o dia todinho. Que bom, né? O J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 8 horas da noite em ponto, começa o Esporte Mais. E no programa de hoje você confere: torcida Mancha Verde faz protesto pedindo a saída de Cuca. Uma ótima noite a todos, um bom descanso, agasalhem-se e até amanhã.